Boa tarde a todos, eu peço desculpas pelo atraso. Nós vamos hoje ter a professora Maria Edna de Mello, que é responsável pela Liga de Obesidade Infantil do Hospital das Clínicas e também é do Grupo de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença hoje. Bem, boa tarde a todos. Peço desculpas também pelo atraso, pelos problemas técnicos, e vamos começar. Eu trouxe um tema que é um tema relativamente novo, né, que a gente vai falar sobre a nova proposta a nova classificação, uma nova classificação de obesidade, que é uma proposta que foi desenvolvida pela SBEM e pela BESO, né, onde a gente tem, onde o grupo de obesidade do HC todo participou desse desenvolvimento, né? E essa classificação a gente chama de obesidade controlada, né? Então, acho que falar de obesidade, talvez de prevalência, de números de obesidade para esse grupo aqui, é um pouco de chover no molhado, porque os números de obesidade em todas as faixas etárias, em todos os locais do mundo, né? Eles crescem, né? Então, as estratégias de prevenção da obesidade, elas são falhas em todos os locais, e aqui no Brasil não é diferente, né? Mas, considerando a nossa população e considerando a estrutura, né, do nosso sistema de saúde, tanto público quanto privado, então a gente tem uma preocupação muito grande, porque entre os adultos, mais que um quarto da população tem obesidade. Então, isso significa que mais de 53 milhões de adultos têm obesidade. E o percentual de excesso de peso, que vai incluir obesidade e sobrepeso, ultrapassa 60%. Então, esses são os dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Então, é muito provável que quando saia a nova pesquisa, esses números eles estejam ainda mais elevados, sendo que tanto nos homens quanto nas mulheres esses números crescem, sendo que nas mulheres os números são mais elevados, né? A obesidade não é de hoje, ela é considerada um dos principais fardos, né, um dos principais problemas para a sociedade brasileira. Então, aqui a gente, né, tem, né, nosso principal problema é a violência armada, seguindo por alcoolismo, que a gente fala bem menos do que o que deveria, e a obesidade ela entra como terceiro problema, primeiro fardo social, terceiro maior impacto, né, na nossa sociedade. E por que isso acontece, né? Então, a gente vai destrinchar alguns aspectos, né, para salientar a importância de se olhar a obesidade com mais cuidado e renovar esses olhares, né? Então, a obesidade, ela reduz a longevidade, então longevidade é uma palavra hoje que acaba aparecendo muito, né, na mídia, e todo mundo quer ter uma vida mais longa, mas não somente mais longa, mas também uma vida melhor. Mas a obesidade, ela impacta nessa longevidade. Então, esses estudos aqui, esse estudo, ele mostra que em homens e mulheres, né, como que é o percentual de vivos, né, de acordo com a faixa de IMC. Então, a faixa de IMC normal, né, sobrepeso, obesidade classe 1, 2 e 3. Então, principalmente entre os homens, a gente vê, né, uma taxa de sobrevivência, né, muito menor naqueles indivíduos que têm obesidade, principalmente classe 3, quando a gente observa, né, compara aqui com aqueles indivíduos que são eutróficos. Então, se 77% dos indivíduos eutróficos chegam a 70 anos, somente a metade daqueles com obesidade classe 3 vai chegar aos 70 anos. Essa redução, ela também é observada nas mulheres, embora numa intensidade, né, num impacto menor. E são clássicos, aliás, os estudos que correlacionam o índice de massa corporal, né, e o aumento de mortalidade. Então, sempre em homens a gente vai ter um impacto maior do que nas mulheres, mas isso, o IMC ele sempre vai levar a esse aumento de mortalidade. Então, o que a gente tem aqui é em todos os indivíduos e aqueles que nunca fumaram, né? Então, a gente tem
a curva em J, né? Então, muito baixo peso vai ter o impacto negativo na vida das pessoas, assim como o aumento da faixa de IMC à medida, né, que quanto maior o IMC, maior vai ser o risco de morte, né? E isso comparado, ajustado para a idade, ajustado para tempo de obesidade, porque tempo de obesidade também vai impactar álcool, escolaridade, estado civil e atividade física. Então, como que a gente classifica a obesidade hoje? Hoje a obesidade é classificada simplesmente pelo índice de massa corporal, que é um cálculo simples, bem validado populacionalmente, que eu gosto muito. Por quê? Porque a altura é o peso dividido pela altura ao quadrado. E de acordo com a faixa de IMC, a gente vai ter baixo peso, a faixa de eutrofia e a faixa de excesso de peso com sobrepeso e obesidade, né? Lógico, o IMC, ele é passível de algumas críticas, mas para o médico ou para o profissional de saúde que está de frente para o paciente, ele vai conseguir identificar os principais problemas do IMC e vai ver se realmente aquele IMC é adequado para aquela população. Então, a gente utiliza o IMC para classificar o estado nutricional, mas a gente não consegue quantificar exatamente a quantidade de gordura. Então, se o indivíduo ele tem muita massa muscular, isso a gente não vai conseguir quantificar com o IMC. A gente pode fazer uma quantificação por pregas cutâneas, por bioimpedância, ou até mesmo se for um indivíduo que seja muito musculoso, com a inspeção visual. Outra dificuldade do IMC é a distribuição de gordura corporal, porque a gente sabe que a localização da gordura é extremamente importante para o desenvolvimento das alterações metabólicas. Então, para isso, a gente complementa o IMC com a circunferência abdominal, com a relação cintura-quadril, que é um cálculo que eu, particularmente, não gosto muito, porque não é tão fácil você replicar uma medida de quadril, de circunferência abdominal, mas mesmo assim, o quadril ele não é tão fácil de ser avaliado. E também a gente pode avaliar por métodos de imagem, como tomografia, coisa que a gente não faz na prática, né? E aqui, novamente, eu chamo a atenção, que a inspeção, olhar para o paciente, ver como que é a distribuição da gordura corporal, ver como que é o abdômen do paciente, ver como que são os braços, né, e os antebraços e as pernas, ver se tem tecido subcutâneo, isso acaba ajudando muito na valorização do IMC, porque os indivíduos que têm IMC mais baixo, ou mesmo dentro da faixa de normalidade, se ele acumula gordura na região central, mais gordura visceral, maior vai ser o risco do desenvolvimento de alterações metabólicas, né? Além do IMC, existe um estadiamento, uma classificação de obesidade que foi desenvolvida no Canadá, que é a escala de Edmonton, né? Que é um estadiamento que foi desenvolvido para escolher quais pacientes deveriam ser prioritariamente tratados para a obesidade. Então, eles consideram alguns aspectos, né, metabólicos, de saúde mental, funcional, os mecânicos, né? E aí, de acordo com o comprometimento, a gente vai ter o estágio 0 até o estágio 4. Né? Então, se a gente considerar a glicemia, então, o estágio 0 seria aquele indivíduo que seria normoglicêmico. Estágio 1, diabetes. Estágio 2, um diabetes de início, bom controlado. 3, mal controlado. E o 4 você já seria com comprometimento de órgãos alvos, né, com complicações. Então, só para se ter uma ideia do quanto que seria o estadiamento, né, como que a gente usaria a escala de Edmonton. Isso daqui não é tão fácil de usar na prática, porque tem alguns parâmetros que vão ser bem complexos, e eu acho que é por isso que isso acabou não sendo tão disseminado o seu uso. Mas essa escala, né, esse estadiamento, ele foi desenvolvido e somente depois ele foi validado. E aqui a gente tem as curvas, né, as curvas de mortalidade de acordo com o estadiamento,
de Edmonton, né? Então, aqueles que ficavam no estadiamento 3, então eles tinham uma mortalidade muito maior do que nas outras faixas. Então, é importante a gente lembrar, eu gosto muito dessa tela, a gente tem que lembrar que a obesidade, ela impacta, né, a expectativa de vida, como a gente já viu bem, mas ela também leva à redução dos anos de vida saudáveis. E isso vai pesar tanto quanto mais precoce a obesidade se instale. Então, aqui, o impacto da obesidade, do excesso de peso, como sobrepeso, obesidade é importante. E quando isso acontece, se inicia entre os 20 e 40 anos, entre os 40 e 50, entre os 60 e 79. Então, quanto mais precoce, maior e mais grave, maior vai ser o impacto na redução dos anos de vida e também na redução dos anos de vida saudáveis. Então, assim, a obesidade, ela não vai somente reduzir a expectativa de vida. Antes do paciente morrer, ele vai ter um comprometimento importante da qualidade de vida, da saúde, e isso tem um impacto individual naquela família e na sociedade como um todo. Essa redução, ela acontece por quê? Porque a gente tem cerca de mais de 200 condições de saúde que são agravadas ou desencadeadas entre a população, né? Então, diante desse impacto da obesidade, a gente começa a pensar, tá, e como que a gente faz para diminuir? Qual que é a expectativa de redução dessas doenças, qual que é a perspectiva de controle? Então, para o controle, ou mesmo para a remissão de algumas doenças, a gente não necessariamente precisa ter uma normalização de peso, né? Então, a redução das comorbidades, né, ela já acontece com perdas discretas de peso. Então, perder 2,5% já vai melhorar a glicemia, triglicérides, fertilidade. 5 a 10% aumenta a HDL, melhora a artropatia, melhora muitos aspectos de saúde mental e de mecânicos, né? Mais que 10% a gente já vai ter melhora em esteatohepatite, em eventos cardiovasculares, e a gente vai esperar uma redução de mortalidade com a perda de peso de mais de 16%. Bem, considerando que a gente tem isso e que reduzir a adiposidade já é suficiente para melhorar o controle das doenças, então a gente desenvolveu essa escala que foi publicada nos archives de endocrinologia em 2022. E alguns conceitos eu vou apresentar antes de mostrar exatamente essa classificação, né? Então, quando a gente fala em tratamento da obesidade, todo mundo já tem aquela expectativa, ficar magro, e ficar muito magro, né? Então, e quanto mais magro se fica, mais magro se quer ficar. Então, é algo que é difícil tanto para o profissional de saúde controlar a sua expectativa, mas também para os pacientes controlarem essa expectativa, e tem alguns aspectos importantes nesse tema. Então, quando a gente tem esse estudo aqui, é um estudo inglês que mostrou, que avaliou qual que era a chance de um indivíduo com obesidade, né, com obesidade classe 1 ou classe 3, né, voltar para o peso normal. Então, se ele tem uma obesidade classe 1, somente 1 em cada 210 homens e 1 entre cada 124 mulheres vai voltar para o peso normal, né? Praticamente ninguém. E se esse IMC for maior que 40, 1 em cada 1.220 homens e 1 em cada 677 mulheres. Ou seja, quanto mais longe a gente chega em termos de peso, em termos de IMC,
menos a gente vai voltar para uma faixa de normalidade, né? Imagine a faixa inferior da normalidade que as redes sociais acabam estimulando esse objetivo, né? E como que as pessoas elas percebem, qual que é a percepção em termos de peso ideal e qual que é a expectativa de perda de peso? Então, esse foi um estudo que avaliou qual que era a percepção de peso, o que ela desejava perder, né? O percentual de peso, né, que ela desejaria perder, né? Não que seja, isso foi o número que o paciente falou, né? Qual peso você quer chegar? Quero chegar a 80. Então, nos homens, essa expectativa de perda de peso significava uma perda de 16% e nas mulheres 21%. Mas, na concepção dessas pessoas, o peso ideal seria um peso 20% menor ou 27% menor. E aí o quanto, né? Como que eles chegaram nesse peso, né? O peso depois de 1 ano e depois de 2 anos, o que a gente vê? A gente vê que para atingir o alvo, né? Somente 5% dos homens e 2,8% das mulheres no primeiro ano, e no segundo ano, 6,5% e 3,1%, respectivamente. Atingir o peso ideal, você vê aqui que 5% no primeiro ano e 3% no segundo ano para os homens, e para as mulheres 2, em torno de 2 nos 2 períodos, né? Então, essa expectativa de perda de peso, ela tende a ser muito longe daquilo que a gente consegue chegar, né? E por que isso acontece? Porque o corpo, ele se defende, né? A gente tem uma hipótese que a gente chama de um set point hipotalâmico, né, que ele só sobe. Então, você está com 50, vai para 60, ele vai subindo. Vai para 70, vai subindo. Se você vai para 80, 100, ele só sobe. Se você volta para 80, ele fica marcado lá, e aí a gente tem uma dificuldade de voltar para o peso inicial, né, para um peso menor. Então, aqui, esse estudo ele avaliou, através dessas escalas visuais analógicas, né, como que se comportava a fome e a vontade de comer, que todo mundo sabe que isso é diferente, todo mundo já sentiu fome, também todo mundo já sentiu vontade de comer, mesmo sem fome. E a gente tem esses indivíduos que foram submetidos a uma dieta de muito baixa calorias durante 10 semanas, perderam bem peso, né, perderam quase 10 quilos. E aí, o que acontece com os hormônios desses indivíduos, né? Essa percepção de fome, aliás, ela aumenta, né? E tanto a fome como a vontade de comer também aumenta. E mesmo depois de 1 ano, a gente mantém esse mesmo padrão de uma fome maior, uma vontade de comer maior. Então a gente nunca vai perder peso, porque senão piora? Não, não é bem assim. A gente tem que desenvolver estratégias para manter o peso mais baixo, porque manter o peso lá em cima é prejudicial, né? Então, o corpo, ele não se adapta. E esse não se adaptar não é algo que é psicológico, né? Então, mas é psicológico, porque é a cabeça, né? Mas é a cabeça mesmo. Mas é porque na cabeça os hormônios vão agir, né? Então, se a gente tem uma redução de 14% do peso, a gente vai ter redução da leptina em torno de 65%. A leptina é o hormônio mestre da regulação do balanço energético, né? A deficiência de leptina está associada aos quadros mais graves de obesidade monogênica. A gente diminui o peptídeo YY, colecistoquinina, milina, insulina, e a gente aumenta alguns hormônios, inclusive o hormônio da fome, que é a grelina. Então, a gente tem uma adaptação metabólica, né? Uma adaptação metabólica que faz com que seja muito difícil manter o peso perdido. Então, aqui a gente tem a perda de peso, né? Então, quando a gente perde peso, estima-se que para cada quilo de peso perdido, essa fome que a gente tem é uma fome de cerca de comer mais 100 calorias. E ao mesmo tempo que a gente aumenta a fome, a gente também diminui o gasto energético. Então, e essa quantidade estima-se que seja em torno de 30 calorias
né? Então, 30 calorias não é nada, mas todo dia faz diferença. Então, a gente fica, né, para perder peso e manter peso perdido, o corpo fica nessa briga, né? Então, tem várias estratégias tentando manter uma perda de peso e vários aspectos biológicos tentando voltar para o nosso maior peso. Então, isso é o que a gente chama de adaptação metabólica. Então, é como se fosse uma mola, né, que a gente vai arrastando, e quanto maior a perda de peso, maior essa adaptação metabólica. Então, a gente imagina que se a gente solta essa molinha aqui, o rebote, né, acaba sendo grande. Então, por isso que a gente tem muito o tal do efeito ioiô, o ciclismo de peso. Então, tem vários, o efeito sanfona, que o pessoal fala mais comumente. Então, por que a gente tem efeito sanfona? Porque a nossa biologia, ela nos protege da perda de peso. Então, toda estratégia para perda de peso, ela precisa ser sustentável, seja mudança de estilo de vida, seja um tratamento medicamentoso, seja um tratamento cirúrgico, porque ela precisa ser mantida em longo prazo, porque a nossa tendência é voltar para o peso inicial. Bem, a gente tem essa dificuldade e a gente sabe que a perda de peso discreta, né? Ela é considerada clinicamente relevante, né? Então, isso a gente tem em vários estudos. Esse dado aqui é do Diabetes Prevention Program, que a gente tem um segmento de 3,2 anos em pacientes em mudança intensiva de estilo de vida. Então, se você reduz apenas 1 quilo, a redução é de 16%, a redução de incidência de diabetes, né? Se perde 5, essa redução vai para 55%. Mas se a gente perde de 5% a 7%, então a gente já vai ter uma redução aí de cerca de 90% de incidência de diabetes. E nesse outro estudo, que foi o DIRECT, que tinha como objetivo perda de 15%, a perda, né, de 10% em pacientes com diabetes de início recente já normalizou a gordura hepática e já aproximou de uma normalidade os aspectos anatômicos, né, os aspectos pancreáticos com relação pela redução da gordura pancreática. E isso mesmo no final, os pacientes não estando com peso normal, certo? Mesmo no SOS, o SOS é a maior coorte de cirurgia bariátrica, né, que é a coorte sueca. Então, aqui a gente tem a perda de peso com 3 tipos de cirurgia, aqui o bypass, e o que a gente vê ao longo dos anos é que a gente tem uma diminuição da mortalidade, e tem que atentar que aqui, né, esses indivíduos não tinham peso normal, eles tinham uma média de IMC de 35, que é obesidade classe 2, isso depois de 11 anos, né, de 16 anos de segmento, ou seja, um aumento de 11 anos na expectativa de vida. Bem, falei bastante de obesidade, e para fazer uma analogia, a gente sempre coloca a questão, o aspecto da hemoglobina glicada. Então, qual que é a hemoglobina glicada normal? A hemoglobina glicada normal é abaixo de 5,7, a gente tem a faixa de pré-diabetes que vai até 6,4, e acima de 6,5 os pacientes são classificados como portadores de diabetes, né? Quando a gente busca um controle metabólico nos pacientes com diabetes, qual que é o nosso alvo? Não é o normal, não é 5,7, é 7, né? E mesmo em adultos, em idosos, a gente vai aceitar, às vezes, um 8, né, de hemoglobina glicada. Então, considerando isso, a gente tem essa proposta de obesidade reduzida ou controlada baseada no IMC, de acordo com o IMC máximo. Então, se o IMC máximo foi entre 30 e 40, a gente vai considerar como obesidade reduzida uma perda de peso que leve a uma redução de 5 a 9,9, controlada quando for maior que 10. E para indivíduos com
obesidade com IMC entre 40 e 50, a gente vai ter como obesidade reduzida uma perda de 10 a 14,9, controlada maior que 15%. Né? Então, assim, como o diabetes pode ser considerado controlado com uma glicada de 7, o que não é um nível de não diabético, o objetivo do tratamento da obesidade não é normalizar o IMC. Né? E o objetivo dessa classificação foi permitir ao médico e o paciente uma discussão dos objetivos com base no peso máximo, né? Então, e avaliar as respostas a intervenções com essa variável para uma redução dessas expectativas irreais e principalmente para manter os benefícios metabólicos que foram conquistados. Então, se um indivíduo tem 100 quilos e ele vai para 90, a gente tem muitos benefícios metabólicos, mas esse 90 às vezes está longe daquela expectativa e como ele não ficou magro, parece que nada funcionou. Então, isso aqui só num gráfico, mais bonito. Então, se ele perde algum peso, mas não atinge pelo menos 5%, então a gente considera que essa obesidade está inalterada. Então, para chamar de reduzida, a gente precisaria ter essas faixas, reduzida e controlada, essas faixas que eu falei na tela anterior. Né? Então, só como exemplo, um indivíduo, um homem de 55 anos, que ele comparece com 115 quilos e com IMC de 38,5, que é uma obesidade classe 2. Então, ele vai perder peso. Aqui, ele perdeu 7 quilos, então ele perdeu 8,4%, então ele perdeu 5%. A gente vai falar que ele tem uma obesidade classe 2, 5% reduzida. Se ele perde 12,7%, ou seja, maior que 10%, ele vai ter uma obesidade classe 2. A gente sempre vai lembrar que ele tinha uma obesidade classe 2, 10% controlada. E se ele perde 17%, a gente vai dizer que ele tem uma obesidade classe 2, mais 15% controlada. Isso é muito importante para a gente, né? Até mesmo explicar para o paciente, para valorizar essa perda de peso que melhora muito os aspectos metabólicos e a qualidade de vida. Bem, essa classificação, o objetivo dela não é substituir nenhuma classificação. A gente não vai acabar com o IMC, até porque a gente usa o IMC para se nortear, né? Mas para complementar. Ela não é uma diretriz, a decisão sobre os objetivos diante de cada paciente deve ser individualizada. A gente, quando a gente avaliou o que tinha de literatura, a definição de aplicabilidade foi para adultos entre 18 e 65 anos, né? E lembrar sempre que esse peso máximo não pode incluir o peso de gravidez, de algumas situações, né? Então, a gente tem algumas limitações, a gente acaba utilizando o IMC, que é meio imperfeito. Com relação ao peso máximo da vida, é uma medida referida, mas quase nunca perguntada, e nem sempre ela é muito precisa, e a gente tem muito isso na nossa prática diária. Às vezes o paciente ele tinha 150 quilos, agora ele está com 80, a gente encaminha para a plástica, e a plástica fala assim, não, ele tem que pesar 70, eu tenho que pesar 65 para fazer uma reparadora. Ela é válida para o tratamento clínico, né? A discussão relacionada ao tratamento cirúrgico ela deve ser adequada e posterior. Estão excluídos, né, perdas de peso involuntária. Então, paciente que tem doença grave ou mesmo edema, variação de água corporal, a gente precisa analisar cuidadosamente o uso de medicamentos que ocasionam ganho de peso e tabagismo também. Embora essa classificação mereça validação, se não houver formas de uniformização e discutido a importância do peso máximo, essa informação não será nunca obtida, né? Então, a gente, com essa proposta de classificação, a gente traz para a realidade nossa como profissional de saúde, também do paciente, da sociedade como todo, a importância de olhar qual foi o peso máximo, né? E aí a gente está esperando no futuro, e a gente espera que o futuro comece por aqui, que é tentar a validação dessa
proposta, né? Então, o que a gente pensou para validar? Então, para validar, a gente precisaria saber qual que é o peso máximo da vida do indivíduo, há quanto tempo atrás, né, quanto tempo ele atingiu apresentou esse peso máximo, saber qual que é o peso atual, para a gente saber qual foi o percentual de redução, e também para saber se essa redução de peso foi por alguma abordagem direcionada à perda de peso, né, como melhora dos hábitos de vida por conta própria, porque isso toda pessoa que tem excesso de peso todo dia tenta, né? E é importante a gente lembrar disso sempre quando a gente atende uma pessoa com obesidade. O tratamento, se foi um tratamento com um profissional de saúde, e se a perda foi não intencional associada a alguma doença, né? Então, essas seriam perguntas que a gente precisaria fazer para participantes da coorte, né? E, além das perguntas, alguns dados eu acredito que já façam parte, né, do levantamento, como a altura, né, e desfechos de diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia, infarto, AVC. Para os pacientes que já foram a óbito, acessar o peso, né, verificar qual for o peso máximo, não vai ser muito, a gente não tem muita expectativa de que a gente consiga esse dado, né? Então, finalizando, a obesidade é uma doença crônica, progressiva, recidivante. Os pacientes e os profissionais de saúde possuem expectativas irreais quanto à perda de peso no tratamento. Pequenas perdas ponderais já trazem benefícios para a saúde e devem ser valorizadas e mantidas. E a classificação da obesidade reduzida controlada, ela realça a evolução positiva dos pacientes, podendo, inclusive, contribuir para a redução do estigma dessas pessoas. Bem, obrigada. Consegui deixar um tempinho para discussão. Então, você falou muito na redução do peso, muito baseado no IMC, que obviamente é mais o que a gente usa realmente nos estudos epidemiológicos. Mas vocês têm alguma correlação dessa perda de peso com também redução da gordura corporal, a correlação dessa redução da gordura corporal? Eu vi que você usou muito o IMC e você falou só da redução do peso, mas tem essa associação de fato? Tem. Quando se perde peso, a gente, infelizmente, não perde só gordura, né? Então, por isso que eu estou perguntando. A gente perde gordura, mas majoritariamente a gente perde gordura. A gente perde gordura, a gente perde músculo e a gente perde até osso, né? Então, na perda de peso, principalmente numa perda maciça, como pós-cirurgia bariátrica, então, quando a gente pensa em fazer cirurgia bariátrica em quem tem mais idade, a gente acaba tendo que focar muito até mesmo no osso, né? E como a perda de peso, ela deve ser, digamos assim, otimizada para você tentar manter a massa magra, pelo menos manter, né? E reduzir principalmente a gordura corporal. Mas sim, os estudos eles mostram que perde tudo, mesmo assim tem benefício, mas tem que levar isso em consideração na análise. Isso varia muito também de acordo com a faixa etária e principalmente com a prática de atividade física, né? Então, a prática de atividade física, ela deve estar na rotina da orientação, do tratamento da obesidade, né? Então, eu acho que não só do tratamento da obesidade, mas na nossa abordagem médica, a prática de atividade física, ela teve um tempo que a gente falava que ela não deveria ser simplesmente orientada, deveria ser prescrita. Eu já evoluo um pouquinho, acho que ela deve ser aliciada. Enfim, eu pergunto isso porque agora nós temos todas as medidas antropométricas das 4 ondas do ELSA, de bioimpedância de quase todas também, com essa avaliação, e agora a gente está com o envelhecimento populacional. O que nos preocupa muito também é a obesidade sarcopênica. Então, você usar esses índices, igual você falou, né, normatizar para a população toda, na verdade, a gente teria que categorizar por idade, né, porque os 5% nos 20 e poucos anos, que já não nunca foi o caso do ELSA, não significa a mesma coisa de 5% perdido no indivíduo de 70 anos, que com certeza perdeu massa muscular, né? Sim. Os estudos de desfecho, normalmente, eles não avaliam, avaliam composição corporal, perda de peso, avalia composição corporal, mas não existe, né,
Pode existir, mas na rotina dos estudos de desfecho de obesidade, eles avaliam peso. Só, né? Peso. Peso. Lógico, se a gente tem dado de composição corporal, então se tem dado de composição corporal, você já tem dado de peso. Então dá para ver, por exemplo, o peso ao longo desse segmento, né? E dá para ver também a evolução, e aí a gente acaba acrescentando, né, uma avaliação de composição corporal que é mais rica ainda, né? Isso. Agora, e isso é muito importante, né? Populacionalmente, como a gente já tem o desfecho peso em si, ele é muito, eu penso lá no interior do Amazonas, no interior do Acre, né? A gente não vai ter como avaliar a composição corporal. Então, isso eu acho que dá para a gente, de repente, otimizar essa análise utilizando a composição corporal. A recomendação do quanto que seria IMC, né? E peso. Não, com certeza. Eu acho que é usar a população do ELSA, a minha sugestão é essa, eu acho que você entendeu, entendi, né? Já que a gente tem uma riqueza de dados ao longo do segmento aí, dá para trabalhar com a variação de peso, né? Inclusive, né? Sim, sim. E em relação com mortalidade, né? Porque, enfim, por exemplo, se a gente está olhando aqui entre 18 e 65, tá, mas aí se a gente está olhando que a partir de 55, não, é 35,74 na linha de base que começou em 2008 e 2010. 35,74. Então, a gente, mas se a gente pensar que a partir dos 50 a massa muscular ela deteriora com mais eficiência, então, de repente, para essa, ao invés de a gente querer que perca 10%, 5% ou 7% já para não perder tanta massa muscular, isso a gente vai ter que ver de acordo com a evolução metabólica. Né? Isso. O quanto que essa variação de meio quilo, né, de massa magra vai realmente ser útil, porque não adianta também só ter massa magra, precisa usar massa magra. Né? Não, e tem o hand grip também, sim, tem força de preensão palmar também, sim. Então vai ser uma outra coisa, acho que legal aí para calibrar, né, essa recomendação. Tá ótimo. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, professora, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Pode fazer sua pergunta. Então, muito obrigada, professora, pela aula. Muito oportuna para mim. Sou aluna de doutorado do professor Lotufo e eu analisei mais de 5.000 tomografias dos pacientes do ELSA para compartimentalizar a gordura abdominal. E no momento eu estou até escrevendo sobre isso e preciso devolver o meu texto hoje para o professor, porque no nosso estudo a gente está encontrando associação entre a ancestralidade, ou seja, a gente dividiu essas pessoas em perfis de ancestralidade africana, então temos estudo genético dessas pessoas e achamos comportamentos diferentes do peso quando relacionamos a ancestralidade. Então, as mulheres de maior componente africano de DNA, elas são mais pesadas, tem BMI mais pesado, mais alto, mas a qualidade muscular delas é melhor. Né? Então, a mulher de ancestralidade africana tem um músculo com a qualidade melhor, e essa variável é a densidade do músculo, de dois grupos musculares, que seriam o psoas e o paravertebral. E os homens, por outro lado, o tecido que mais se correlaciona com o IMC alto é o tecido de ancestralidade mais europeia. Então, o homem europeu, ele é mais alto, mais pesado e tem uma qualidade muscular menor em relação ao tecido mais africano. Então, a gente estudou a presença do diabetes. Então, nessa população do ELSA, quando a gente divide entre os que são diabéticos e os que não são, em todos os tercis, a qualidade muscular do diabético é pior. Eles têm um músculo mais infiltrado de gordura. E aí eu quero aproveitar a sua presença aqui como estudiosa da obesidade para conversar, trocar uma ideia sobre algum insight que você tenha sobre a obesidade e ancestralidade. Se tem alguma evidência nova ou algo que esteja no radar para explicar essa diferença de comportamento de peso entre homens e mulheres. Adriana, obrigada pela pergunta.
quando a gente olha para as pessoas, a gente vê, e a gente olha para a família, a gente vê uma distribuição de gordura corporal que acaba tendo um padrão familiar. Né? Lógico que a gente tem alguns interferentes, como álcool, como o uso de antirretrovirais, então, mas a distribuição de gordura corporal, ela acaba tendo um padrão genético importante. E quando a gente olha as pessoas negras, a gente vê muitas vezes que o padrão de distribuição de gordura corporal é diferente, né? Então, muitas vezes a gente tem um predomínio de gordura em quadril, em coxa, e isso está associado, teoricamente, pelo menos nos brancos, a uma proteção de alterações metabólicas como diabetes. No entanto, existe estudos ali do final da década de 90, início dos anos 2000, que mostram que, dependendo da profundidade do tecido adiposo, você tem um comportamento semelhante ao tecido adiposo visceral, mesmo ele sendo subcutâneo. Né? Então, acho que essa questão da ancestralidade, ela passa pela... E também das alterações metabólicas, ela passa pela distribuição da gordura corporal, que a gente acaba, por exemplo, se a gente vê os hispânicos, né, os indígenas, então eles têm uma tolerabilidade de acúmulo de gordura corporal muito baixa. Por quê? Porque quando acumula só visceral. Né? Então você vê magrinho, mas um pouquinho de gordura visceral já é suficiente, às vezes, para desencadear o aparecimento das alterações metabólicas. Então, tem esse aspecto de distribuição de gordura corporal, e lógico que a nossa diferenciação celular, células mesenquimais, elas são as mesmas, né? Osso, gordura e músculo, vem tudo do mesmo lugar. Então, esse mapeamento da nossa distribuição de gordura, ele é importante para o desenvolvimento dessas doenças, né? Para a distribuição e desenvolvimento dessas doenças. Agora, só fechando, e quando você não consegue depositar gordura perifericamente, você vai fazer intra-órgão. E aí você faz dentro do fígado, intra-hepática, intrapancreática e intramiocelular. Né? E aí a gente vai ter mais resistência à ação da insulina, e aí a gente predispõe também o desenvolvimento de diabetes. A gente tem verificado isso na nossa amostra, e eu estou responsável por escrever sobre isso agora. Tem alguns trabalhos interessantes falando sobre o aparecimento de desfecho, né? Então, o aparecimento, por exemplo, de diabetes. Tem um artigo interessantíssimo do sul da China que fala que o asiático, ele aparece com diabetes no IMC muito mais baixo do que, por exemplo, o europeu. Então, tem um que correlaciona que uma população do sul da China tem mais risco de desenvolver o diabetes com IMC normal, então IMC 22, 23, com o mesmo risco que um europeu com IMC acima de 30, justamente por essa distribuição, né, que em um grupo está mais... a gordura está mais concentrada no compartimento visceral e outra no compartimento subcutâneo, que é o que acontece com as mulheres de ancestralidade africana. Embora elas sejam mais pesadas, elas concentram mais no subcutâneo em relação às europeias, que concentram no compartimento visceral. É interessantíssimo isso, e no nosso caso que a gente está estudando, principalmente o desfecho de diabetes, eu queria saber da senhora, assim, se tem alguma coisa relacionada ao diabetes e a compartimentalização que esteja mais em alta, ou que seja um tópico quente no que diz respeito à obesidade e diabetes na nossa população. Para orientais, o ponto de corte de IMC é menor, tá? Então fica aí a 27, já entra como obesidade,
tá? Então, a faixa de normalidade vai para 22,5 a 23, se não estou enganada. Então, esse ponto de corte ele já foi definido justamente por essa característica, porque eles desenvolvem a alteração metabólica mais precoce. De aspecto quente mesmo, atual, não tem nada que me chame muito a atenção. Né? Eu acho que essa gordura, essa deposição de gordura ectópica, né, classicamente ela já explica muito bem a maior predisposição para o desenvolvimento de diabetes desses pacientes. Né? Então, às vezes você pode ter alguma sinalização específica. Uma época eu até pensei em fazer um estudo comparando expressão de fatores de transcrição do tecido para o desenvolvimento do tecido adiposo em diferentes pacientes, né? Aqueles que têm mais gordura visceral e aqueles que têm mais subcutâneo e menos subcutâneo, porque o problema não está só no visceral, o problema é também na periferia, né? Porque, e aliás, majoritariamente na periferia, porque se a gente não consegue acumular na periferia, vai para depósitos ectópicos, né? Então, por que a gente não concentra, né? Porque algumas pessoas não concentram gordura na periferia, não têm capacidade. Então, algo acontece diferente naquelas pessoas. Isso acaba, às vezes, sendo influenciado também por medicamentos e é o que a gente vê com antirretrovirais. Né? Tá joia, professora, obrigada. Não, eu sei, mas tem uns comentários antes, só para a gente... Então, a Juliette comentou, né, que para a esteatohepatia, por exemplo, justamente a perda de peso ideal é 10%. Então, as pessoas já vendo nos determinados específicos depósitos de gordura aí, né? E a Carol estava comentando a questão da raça, né, dos asiáticos, que existe inclusive uma mudança nos valores de referência de circunferência abdominal se usarmos os guidelines mundiais. Para eles, a circunferência limite é menor que os brancos, sim, com certeza. E aí tem mais umas... Quer fazer algum comentário em cima dos comentários, Maria Edna? E os hispânicos também. Que você falou, né? Com certeza. Considerar isso, então, é importante mesmo. Quando a Adriana sugeriu, ela avaliando só essa questão da gordura intraabdominal e hepática também, que ela está vendo pela tomo, né? Ela nem comentou, mas a Adriana está vendo isso também. Então, agora, Fernanda, pode fazer a sua pergunta, por favor? Fernanda, seu microfone está fechado. Desculpa. Agora vocês me ouvem? Sim. Estão me ouvindo? Desculpa. A Adriana estava comentando aqui nas análises dela, a qualidade do músculo dos pacientes diabéticos era pior na tomografia, né, com mais lipossubstituição e tudo. Eu fiquei com muita curiosidade de perguntar, e aí dentro dessa lógica que vocês estavam discutindo agora, se esse achado é assim, se vocês vão conseguir ver tempo de diabetes ou não, porque assim, qual que é a minha dúvida, né, assim, eles tinham isso antes de ter diabetes, ou isso é uma situação que o diabetes está impondo, né? Ou piorando a questão da qualidade muscular deles, né? É interessante isso, porque a professora estava justamente falando que o diabético ele vai ter mais dificuldade de colocar a gordura na periferia. Isso é causa ou consequência? Eu fiquei um pouco curiosa. Eu acho que acaba se complementando, viu? Porque o que acontece? Quando a gente tem deposição, eu imagino que o primeiro evento seja a deposição ectópica de gordura, porque aí você, com gordura naquele local, você tem mais ácido graxo, você tem um aumento da resistência à insulina. E a gordura, ela não é só a gordura, né? Então, a gente acaba tendo produção de citocinas inflamatórias, e essas citocinas inflamatórias vão aumentar a resistência à insulina. Mas, além disso, né, ela vai levar a uma alteração no recrutamento das células, é um ponto depois, né, das células,
da diferenciação das células dentro do músculo, né? Então, o aumento da massa muscular, ele também vai ficar prejudicado, porque a gente vai ter mais citocinas inflamatórias, a gente vai ter mais estresse oxidativo com espécies reativas de oxigênio. Então, tudo isso vai contribuir para que a gente perca mais músculo, né? Então, é muito mais difícil você conseguir músculo nessas situações. Então, as células não é centríolo, né? O centríolo é centríolo, mas as células periféricas lá, que quando são ativadas, elas são recrutadas, e aí a gente vai aumentar a massa muscular. Mas a gente acaba tendo um comprometimento em razão disso, né? Tanto pela gordura, que a gordura, ela não é só a gordura, né? Ela é um pacote de alterações. Acho que é isso. Alguém tem algum questionamento mais? Professora Isabela? Não? Então, tá bom. Então, nós vamos conversar sobre a proposta de trabalho no ELSA, acho que complementando com essas riqueza de variáveis, né? Que eu acho que é interessante mesmo, que a gente pode ver até essa oscilação de peso ao longo do segmento, Sim. que eu acho que isso é, de repente, até mais interessante, Sim. né? Porque esse é um dado, porque quando a gente pergunta qual que é o peso, para começar, ninguém pergunta qual foi o peso máximo. Aí, quando a gente pergunta, dos pontos que eu coloquei é justamente que você não tem tanta precisão. Então. Né? E quando você tem um dado evolutivo, então esse dado ele é muito mais fidedigno, porque ele é mensurado. Isso. Então, isso está sendo sugerido para você. Acho que a gente pode trabalhar nessa proposta, ver se não tem interposição, enfim, e acoplar com as medidas de diminuição de composição corporal, né, de alteração de composição corporal, aí ajustar por elas, fazer análises estratificadas, enfim, que eu acho que vai ser muito mais rico para você poder recomendar, né? Sim. Aí Exatamente. sim, na prática clínica, recomendar, com um dado robusto. Muito mais, digamos assim, muito mais rico do que o que eu pensava, né? Porque só o peso, por isso que eu te provoquei nas outras medidas. E aí a gente pode levar em consideração o hand grip, a composição corporal e também a esteatose hepática, né? Sim. Que a gente tem tanto no baseline do ultrassom, como tem depois na tomografia, Sim. que é o que a Adriana trabalha aí. Exatamente. E ela tem a gordura intraabdominal. Quem sabe, Adriana, a gente faz aí uma intersecção, hein? Gostou, né? Tá bom? Bom, enfim, então gostaria de agradecer você imensamente. Eu que agradeço o espaço e a atenção. Então tá bom, então boa tarde a todos. Boa Obrigada. tarde, gente.